Olha que coisa mais lindinha! Só pra gente lembrar qual foi a última frase que nós estudamos, né? Que vale a pena pra gente pegar o fio da meada. O que nós abordamos na aula anterior deste livro aqui, né? Onde quem nos explica as coisinhas são Arcanjo Miguel e Sananda. Então diz assim: serão indefinidamente capazes de crescer. É o que nós estamos tentando fazer, não é? Serão capazes de explorar os universos e ir onde desejam, dependendo dos seus níveis de envolvimento e serviço. Então, fazer viagens para onde a gente quer não depende só desse aqui, né? Esse aqui você pode fazer, comprar passagem para onde você quiser. Só que fazer viagens, explorar os universos, só para quem está fazendo a coisa que deve ser feita, né? Está avançando. Ao elevarem-se, aí agora é dessa semana, ao elevarem-se, podem começar a sentir mais fortemente suas conexões com a Terra. Por quê? Como o astronauta, quando ele sai da nave para fazer qualquer coisa, não tem um cabo que segura o astronauta? Tem, não tem? Então, nós também temos um cabo energético que nos une ao planeta Terra. Então, estando encarnados aqui, nós temos esse cabo que nos une à Terra. E nós estando encarnados, nós precisamos dessa conexão. E quanto mais nós nos conectamos da forma ideal à Terra, mais nós podemos sair da Terra. Pessoas, né, estão conectadas ao planeta Terra num nível de terceira dimensão, estão muito presas à Terra, nunca pensam em fazer viagens, não é viagem astral não, isso daí, né, isso daí nem é muito bom, segundo Saint-Germain, não fui eu que disse, é Saint-Germain, porque as pessoas fazem de maneira equivocada, colocam palavras equivocadas, as pessoas acham que sabem um monte de coisa, não sabem nada, e ficam acreditando no outro. Sabe aquela festa cheia de ídolo? Esses não, tá? Esses não. Coloca aqueles que têm. É como se fosse um lugar onde você vai, a festa que nós fizemos na primeira parte da Academia Quântica, só quem tem patente. Só quem tem patente. Então, se está encarnado e não tem patente, tipo ela, você tem que sentir no seu coração. Ela não tem patente, não tem para vocês, para nós ela tem, né? É uma instrutora. É uma instrutora, certo? Uma professora. Tem muitos que são. Só que tem aqueles que vêm para confundir, não para esclarecer. Aqueles que vêm para ensinar uma porção de coisas para um montão de gente, né? E aqueles que vêm para ensinar e ter coisinhas ali que você precisa separar o joio do trigo para tirar o que é bom. Não sair acreditando em tudo. E vocês podem acreditar em tudo que ela diz? Coisas que ela não precisa falar, ela tira na edição. Por isso ela mesma edita. Nós inspiramos. Às vezes ela quer falar uma coisa, daqui a pouco ela esqueceu, porque não precisa falar. Não é porque não pode falar o que não é para falar ou que está errado. Não é necessário. Tem coisas que está errado, sim, né? Então, nessa altura, depois de quase 2.000 aulas, isso pouquíssimas vezes vai acontecer. E se acontecer, a gente dá um apagão nela, né? Ela falou, esqueci que eu ia falar. Né, Maritana? Esqueci que eu ia falar. Se for importante, eu lembro. Né? Bem assim. Podem começar a sentir alguma tristeza ou abandono na percepção dos seus segundos, terceiros e primeiros chakras. Chakras inferiores. Vou ter que colocar aqui, né? Porque não dá para mostrar.
do coração para baixo, né? Do coração para baixo. Presta atenção, porque essa aula aqui tem a ver com o tema do nosso retiro, que vai ser o 8º chakra, né? Ter essa tristeza, por quê? Porque a gente vai meio que se desligando deles, mas não é para... mas se a gente desligar esse chakra, a gente não consegue viver no planeta. Aqui foi dito a história do cabo. Você fica preso ao planeta Terra e vai. Ou seja, você precisa desenvolver o seu chakra da estrela da alma, que é o 8º chakra. Para você desenvolver esse, você tem que desenvolver o estrela da Terra, que faz o cabo, que faz a conexão. Agora, este chakra aqui, ele está ligado, esse chakra está ligado à nossa conexão com isso que ele está falando aqui, né? Com os nossos, com níveis, vamos dizer assim, cósmicos, né? Com níveis cósmicos, com o universo, com o nosso sistema. Por que é possível canalizar a Terra? Uai, você é filho dela. Por que ela canalizou o Júpiter o outro dia? Porque está no seu sistema. Então, conforme você, no seu sistema solar, vamos dizer assim. E, na verdade, tudo isso é energia. E conforme você vai sintonizando frequências vibratórias mais elevadas, você vai pegando rádios, sabe? Igual rádio, rádio amador, é bem assim. Você vai fazer aquele barulho, né? E você vai, e de repente, pá, Júpiter. Tem uma passagem no livro Eu Sou a Presença Mágica, de um rádio que uma cientista desenvolveu. Ficou, desencarnou, né? Tem essa passagem, pode procurar. E aí, esse é um livro que tem que ler umas 10 vezes. Não é falar, eu já li esse livro, leu nada. Quanto mais você avança, mais você entende. Eu já li, pelo menos, uma vez. Ouvi, eu já perdi as contas. E releio os trechos que falam, nossa, esse trecho aqui, eu preciso ir para as letrinhas. Isso precisa entrar pelos meus olhos, não só pelo meu ouvido, que o meu ouvido já entrou. Porque são diferentes canais de captação de mensagens. Quando você soma a visão com a audição, isso fortalece as memórias, né? Isso ela já sabe, ó, desde 95, quando escreveu a sua dissertação de mestrado. Quanto mais canais de informação você usar para perceber alguma coisa, melhor. Isso se soma, isso em termos de engramas neurofisiológicos, né, no teu cérebro. Esses engramas, eles são fortalecidos, porque eu tenho a sensação, né, porque estamos falando de percepção, auditiva somada a visual, somada a sensorial. Se eu puder experimentar alguma coisa com a boca, né? Água limpa, água pura, água alcalina, quando você toma muita água ácida, quando você experimenta uma água alcalina, você fala, isso aqui é doce, essa água é doce. Então você precisa experimentar com o seu corpo todo, né? E então pelo menos os ensinamentos, e aí vai para a prática. Quando vai para a prática, você soma aquelas memórias que significam a mesma coisa. Vamos pôr um átomo. O que é um átomo? Eu sei teoricamente, eu sei porque eu ouvi, eu sei porque eu li, eu sei porque eu vi um desenho, mas eu sei porque agora eu entendo o que é um átomo. Eu converso com um átomo. Eu converso com os átomos que compõem o meu corpo. Hoje estávamos preparando a aula do retiro e uma coisa vai chamando a outra. Estávamos falando sobre a estrutura atômica. Por quê? Mas você não está falando de 8º chakra? Porque se você não souber o que é um átomo, o que significa ele, o que você fez com os átomos, para que ele serve, do que você é constituído,
como eles estão funcionando hoje, como eles deveriam estar. Como é que você quer trabalhar este chakra? Nem a conexão com a Terra adequada você tem. Significa o quê? Que a estrela da alma e a estrela da Terra simboliza aquele, assim como é em cima e embaixo. E eu preciso me livrar dos 3 primeiros chakras. Não é se livrar, é se livrar das memórias e tirar a direção da sua vida deles. Não estamos falando para fechar as portas dos chakras. Tirar a direção da vida, tirar aquelas memórias de procriação, de sobrevivência, de sexualidade, de terceira dimensão e etc, etc, etc. Desta estrutura tridimensional, percebe? Então nós estamos aqui para te ajudar a colocar teus chakras em ordem. Meu olho sempre fala, agora que eu percebi, eu só percebi isso, gente, vendo na edição. Por que eu olho tanto para cá, para lá, para cá, para lá e não olho para a câmera? Eu não olho para a câmera porque meu cérebro fica procurando as estruturas onde eu tenho alguma lembrança. Ó, meu olho foi para lá. Lembrança, a depender do que significa, meus olhos procuram, né? Procuram a lembrança. Aí eu junto as minhas vivências, que estão registradas aqui, com o que eles trazem, com o que eu tenho guardado nos éteres, né? Nos meus éteres, no meu corpo causal, né? E assim vai. É quase como flutuar como um balão. Olha lá, a coisa do cabo, né? Gente, essa do cabo eu juro que eu nem lembro direito o que foi falado. Mas com muitos fios ligados a vocês, né? Se desejarem nesse momento, podem realizar esta visualização. Então, vocês podem fechar os olhos, porque agora eu vou fazer uma leitura. É quase que, eu não sei o que vai acontecer, né? Se vai ter o exercício meditativo ou se ele vai se transformar no exercício meditativo de hoje. Então, feche os seus olhos. Imaginem-se subindo bem alto sobre a terra, acima das nuvens e rodeados pela legião angelical. Imaginem-se flutuando, mas conectados à terra por muitos fios e cordas escuras emborrachadas que se conectam a vocês. E então, chamem pelo meu nome. Imaginem uma espada de chama azul brilhante afastando essas cordas. Quem? Arcanjo Miguel. Sintam a claridade da ascensão. Vocês não precisam se preocupar enquanto estiverem ascensionando com o fato de não serem capazes de recuperar a conexão com suas realidades tridimensionais. Então, permitam-se soltar estes fios. Permitam-se flutuar, porque você está segura nos meus braços. Sananda falando. Permitam-se olhar flutuando nos meus olhos. Permita-se olhar para mim, Arcanjo Miguel, e ver os fios cortados. Sinta a leveza da ascensão. Isso estará sempre lá esperando-lhes. Em qualquer momento que desejarem, poderão se rematerializar na realidade tridimensional, sempre depois da sua ascensão.
Aproveitem este momento enquanto eu conto até 3. Não conte comigo. E assim, nós vamos voltando para este estado do ser. Parece que um pedaço está aqui sentado, deitado. Pedimos para evitar, a menos que você esteja impossibilitado de deitar, de sentar-se num hospital, enfermo, mas sempre com o coronário voltado para cima. Eu não posso encher um copo se o copo estiver deitado. Compreenderam agora, não é? Sua taça deve estar voltada com a boca para cima. O nosso chamado cadinho do ser. Este é um exercício de ascensão que deve ser repetido inúmeras vezes. Vamos dar um exemplo. Você está com um desafio financeiro, de saúde, de relacionamento, e então você, como é que podemos dizer? Então você faz esse exercício. Quando você faz esse exercício, você corta. Quando você corta, esses fios que te prendem são os fios escuros. Escuros, como nós falamos com relação aos chakras. Vai fazendo a limpeza, não é para apagar o chakra, para deletar o chakra. Limpeza são esses fios que devem ser cortados. Não foi ela que disse isso. Para ela dar uma aula, ela precisa fazer PowerPoint, fazer anotações. Por que aqui tudo flui? Porque ela fica com o olho assim, fica captando, né? Parece antena. O olho vai de um lado para o outro. E não fica olhando, ela não sabe nem olhar para a câmera. Você que não sabe o que está acontecendo, né? Então agora você sabe. Então não liga para isso não, tá? Eu estou aqui. E então nós vamos cortando esses fios grossos que foi dito. Tem mais fios? Tem os fios sutis. Os fios sutis que te permitem, né? Estar encarnado e fazer essas viagens. Ninguém se perde quando está aqui. Certo? Desdobramento, viagem astral, esses negócios esquece. Não é que não tem, mas não se preocupe com isso. Formas. Não force a barra. As coisas acontecem no momento certo. Eu vou fazer um curso para aprender a desdobrar. Você não está pronto, vai parar onde não deve. Vai pegar a estrada errada. Quebrou a cara, né? Quebrou a cara. Deixa que as coisas aconteçam no seu tempo. O que eu tenho que fazer? Isso, limpeza atômica, elevar a tua frequência vibratória. O que esse canal faz? Cura consciente. A cura consciente, que é das suas doenças físicas, gente, isso é uma visão mais minúscula do que alguém pode ter. É cura consciente, a total liberdade. E o que é liberdade? Liberdade é poder não ter mais esses fios pretos, que são as memórias que vieram dos nossos antepassados, das nossas vidas passadas, que já falamos dos 500, né? 500 é pouco. 500 vidas passadas, cada uma com papai e uma mamãe. Cada papai e mamãe com os seus pais. E os seus avós com os seus. E vai. Numa vida, numa existência. Multiplica por 500. É muito fio, né? Para ser cortado. Então repita. Olha,
Podemos dizer que se você fizesse isso todos os dias, quanto tempo demora? Deixa eu ver. Acho que levou uns 5 minutos. Ah, eu não tenho tempo. Tem, sim. Quem não tem tempo é o ego. 5 minutos? Quando você começar a gostar disso, você vai querer ficar meia hora. O sistema de recompensa do teu cérebro vai achar o máximo. Vai achar aquilo de uma delícia tamanha que você não vai querer outra coisa na tua vida. Aí você começa a se libertar dos padrões do ego personalidade, certo? E quando você se desliga do ego personalidade, porque você não precisa mais de mais 500 ou tantas, trocentas, né? Encarnações, porque agora já não dá mais para isso. E o que eu posso fazer enquanto eu estou nesta aqui, já que eu não tenho uma outra possibilidade? Pratica, pratica, pratica. Vai fazendo isso todos os dias. Vai fazendo isso todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você vai ganhar tempo. E se eu estou vivendo uma situação, eu não posso parar para fazer a meditação, o que eu faço? Quer acelerar o processo? Chama a violeta solar cristalina da quinta dimensão. Nós vamos colocar ao final, naqueles quadradinhos, uma introdução à chama violeta solar cristalina, que é um curso. Tem várias coisas abertas para vocês dentro desse curso, mas a primeira aula e as orações, entre aspas, não são orações, são afirmações, né? Também são abertas. Então, cada um sente, né? Quer saber o que é Logos, da onde eu vim, para onde eu vou, né? Tem tudo lá, tá certo? E assim, somos anjos da 7ª esfera e estamos aqui com o Arcanjo Miguel e Sananda. Anjos da 7ª esfera significa os anjos que trabalham no raio violeta. E estamos aqui na torcida, meus queridos irmãos, para que você corte muitos, mas muitos, muitos, muitos fios que te prendem a esta dimensão que está por um fio. Gratidão, tenha um lindo dia. Não vá embora. Gratidão é sinal de evolução. Então, deixe o seu like e se não assina o canal ainda, ficaríamos muito felizes em ter você com a gente. Gratidão.